tarde, povo de Deus. Boa tarde, escolhidos. Parece que não com tanta certeza. Boa tarde, escolhidos. Você precisa sentir e ter a certeza de que você foi escolhido para estar aqui. E essa escolha foi nada mais, nada menos do que feita pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. E essa escolha de Deus em relação a você traz uma responsabilidade. E você veio aqui para receber essa responsabilidade, mas mais do que isso, receber o poder de Deus para cumprir essa missão. E eu sou muito feliz de poder participar com vocês nessa segunda escola de evangelismo. E eu vou falar nessa tarde sobre algo que vocês, eu acho que muitos de vocês já participaram. Quantos já participaram de um pequeno grupo? Quantos estão liderando um pequeno grupo nesse momento? São poucos. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Esse pequeno grupo, que também é aquele encontro fora do encontro, é uma das ferramentas fantásticas que Deus coloca em nossas mãos para nós pregarmos o Evangelho. E aqui você pode estar pensando assim, mas o que é um pequeno grupo? Lógico que a maioria já sabe, como a gente pode observar, porém, a gente vai dar um detalhamento aqui rápido e a gente gostaria que nesse bloco de aula a gente pudesse ter um momento prático a respeito daquilo que é realmente o pequeno grupo. O texto fala que o pequeno grupo é um grupo, óbvio, né? Só que de pessoas que se reúnem sistematicamente sobre a coordenação de um líder, visando o crescimento espiritual, relacional e evangelístico, objetivando a multiplicação. Esse conceito de pequeno grupo já coloca para a gente quais são as linhas, quais são os objetivos, né? O porquê da existência desse pequeno grupo. A gente já sabe também que a escola sabatina, aquele núcleo da unidade, aquela unidade de ação, cada classe da escola sabatina também é um pequeno grupo, certo? E a unidade da escola sabatina tem primariamente 3 aspectos a serem trabalhados. O primeiro deles é recapitular a missão, correto? Estamos juntos? Ok. O segundo qual que é? Pastorear. O professor está aí para pastorear, ajudar a cuidar, né, da sua pequena igreja, dos membros da igreja e tudo mais. Mas existe uma terceira tarefa que também faz parte do grupo da escola sabatina da unidade de ação, que é estabelecer meios para a pregação. E essa pregação, essa evangelização, tanto no aspecto individual quanto no coletivo. Então o professor, ele estimula, se ele não faz, ele deveria estar fazendo, estimular o aluno para que seja um missionário de forma individual, ou então agregar a classe para que faça essa evangelização em grupo. E assim, como é que a gente pode contribuir para que o pequeno grupo, esse momento do pequeno grupo, em que a escola sabatina está reunida, ela se transforme num método de evangelização? Antes de eu falar exatamente sobre o método de evangelização, eu quero citar 2 aspectos importantes do momento em que esse grupo da unidade da escola sabatina se reúne em outro momento para estar juntos. Cada vez que isso acontece, quando isso acontece, a gente está usando uma estratégia fantástica, tá? Para manter contato regular com os membros da igreja, com o pessoal da unidade, mas também, queridos, olha só, para fechar a porta dos fundos da igreja. Quando uma unidade da escola sabatina se reúne sistematicamente num outro momento, né, é o encontro fora do encontro, quer dizer, vivendo essa questão do pequeno grupo, então a gente está possibilitando que as pessoas que fazem parte dessa unidade, elas se sintam realmente parte da igreja, família, entende? E o que acontece é que a diminuição de pessoas que vão abandonar a igreja vai ser muito pequena. Por quê? Porque o senso de família vai ser fortalecido. Na classe do sábado, a lição da escola sabatina, todo o conteúdo ali ministrado, fortalece o espiritual, mas o encontro fora do encontro, esse momento de pequeno grupo,
propicia para que haja esse senso de família, não é? E lógico, não é só isso que vai acontecer no pequeno grupo. Ali, a fé também vai ser fortalecida no encontro fora do encontro. Mas veja bem, dentro do contexto de evangelização, olha só como é que o pequeno grupo pode fortalecer. Você pode passar aí para mim que aqui travou, por favor? Ok. Veja só, o primeiro aspecto, por que o pequeno grupo fortalece o evangelismo? E essa unidade quando se encontra e tem esse encontro fora do encontro. Primeiro aspecto, num pequeno grupo as pessoas têm mais liberdade. Ela está numa casa, ela não está numa igreja, não está numa sala qualquer, ela está na casa. A casa é um lugar acolhedor, é um ambiente onde as pessoas vão se sentir acolhidas. Isso facilita bastante o momento da interação que vai ocorrer ali. A gente vai, através de um pequeno grupo, numa reunião, numa casa, permitir que as pessoas, sejam elas da igreja, especialmente aquelas que não são, elas possam ter um ambiente que propicie elas interagirem, tá bom? Aí, outro aspecto positivo que facilita o evangelismo para ou dentro do pequeno grupo é o fato de que no pequeno grupo você estuda atendendo às necessidades do grupo e no ritmo da aprendizagem. Nós vamos ver mais à frente que é possível, sim, nós temos pequenos grupos que vão estudar alguns temas que são necessários e que surgem a partir de algo que está sendo vivenciado ali pelas pessoas ou pela própria comunidade, ok? E existem vários estudos de pequenos grupos que podem ser utilizados. Lógico que a gente vai observar que eles necessitam estar embasados na palavra de Deus, ok? Agora, tem um terceiro item pelo qual o pequeno grupo também é um forte ponto para a evangelização, é porque ali, ao estar nesse ambiente que é pequeno e que ela está se desenvolvendo, sentindo parte da família, quando a gente fala parte da família, quando vem esse sentimento de fazer parte, isso significa que ela está sendo aceita. Hoje em dia, uma das maiores necessidades das pessoas é exatamente isso, é ter o sentimento de ser aceito. De ser aceita como é, com as suas lutas, com as suas virtudes, enfim. Hoje é um pouco difícil as pessoas com a sua vida tão corrida, tão agitada, né? As pessoas estão tão conectadas nas redes sociais que muitas vezes param de interagir. Essa questão do presencial, do olho no olho, acaba diminuindo. E há uma crescente necessidade no coração humano de ser aceito e de ser amado. A partir do momento em que a pessoa percebe que ela é aceita, ela entende que também é amada. As pessoas que sentem que não são amadas, na verdade existe lá na raiz alguma dificuldade no sentido de que ela não consegue perceber que ela é aceita como ela é. Deu para entender? Então, dentro desse contexto, o pequeno grupo facilita muito. E o outro aspecto é que ele é um genuíno, ele é uma forma, ou é um momento onde as pessoas conseguem ali observar que elas têm e demonstram interesse umas pelas outras. Existe companheirismo, né? E elas podem apoiar-se umas às outras. Realmente é um senso de família. E quando a gente consegue encontrar esse senso de família, tudo é mais fácil. Você sabe que o Evangelho ele chega mais fácil ao coração das pessoas a partir daquelas que eu conheço, daquelas que eu tenho um tipo de amizade, daquelas que eu confio, né? E aí é um momento propício para a construção dessa confiança. Um aspecto interessante a respeito do pequeno grupo é esse aqui. Você tem diversas pessoas e elas têm reações diferentes à palavra de Deus. Você, por exemplo, tem aqui nesse canto aquelas que são totalmente antagonistas à palavra. Elas não querem saber nada a respeito de Deus. O coração delas, você pode ver através dessa portinha, está completamente fechado, tá? Existem outras, então, que são resistentes, indiferentes. E você vai observando que à medida que a gente vai subindo nessa escala, a porta está mais aberta. Quando a gente tem essas reações aqui, que a gente encontra nas pessoas, nossos amigos, resistência, a indiferença, o pequeno grupo, ele é fantástico para a
elas consigam subir, dar passos a mais, até que cheguem ao ponto de aceitar a Cristo Jesus. Tá? Por quê? Porque dentro de uma esfera de pequeno grupo, quando existe esse senso de família, significa que nós vamos dar oportunidades para as pessoas falarem, elas vão ser ouvidas. Essas pessoas que são resistentes, elas precisam de quem as ouça, tá? Elas precisam de companheirismo, elas precisam de amizade, e elas gostam de estar envolvidas em ações onde elas se tornam úteis, ok? É aquele senso comunitário. Um pequeno grupo precisa ter esse envolvimento também em favor da comunidade. Então, é algo bem interessante. Nós podemos ter vários tipos de pequenos grupos. O pequeno grupo não é apenas aquele que é formado pela unidade da escola sabatina. Nós podemos ter outros tipos de pequenos grupos. Pequenos grupos de mulheres, de pais, de empresários, de jovens, né? E um ponto em comum na formação desses pequenos grupos. Eu diria que o que faz essas pessoas se reunirem é exatamente porque elas têm alguma coisa em comum. Por exemplo, grupo de mães. Nossa, estão passando por dificuldades em relação aos filhos e elas querem desenvolver um pequeno grupo para poder orar, para poder estudar a palavra de Deus em relação àquilo que é importante em relação à educação dos filhos, por exemplo, né? A gente conhece grupos de empresários que fazem pequenos grupos com outros empresários que não são da igreja, e ali eles conversam não apenas a respeito de assuntos de interesse da área deles, mas eles vão introduzindo a palavra de Deus. Então esses pequenos grupos que têm outros tópicos, eles são importantes exatamente para essas pessoas que têm tipo de resistência. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, uma pessoa que é antagonista, que é resistente. Aqui eu tenho nesse quadro, sugestões de pequenos grupos, né? Um pequeno grupo focalizado no indagador, aquela pessoa que quer saber mais a respeito de Jesus. Na condição, pequeno grupo focado na questão da condição da pessoa, no caso casais, solteiros, necessidades, pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Vamos passar por isso aqui, interesses, né? Hobbies, e realmente eles querem se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. Então veja, quando você tem pessoas que são realmente antagônicas e resistentes, você não tem como fazer um pequeno grupo, já começando com ela aqui a respeito, com aprofundamento, vamos lá naquele item, aprofundamento da palavra de Deus. Ele é resistente, ele precisa de outra coisa, ele precisa de ser ouvido, ele precisa ser amado, ele precisa ser aceito, ele precisa de amizade, certo? Então aqui, quando você começa um pequeno grupo, onde você tem aqui um foco de interesse que é comum, aqui você começa a compartilhar aos poucos o seu testemunho pessoal, daquilo que Jesus é para você. E a partir desse momento, logo depois as coisas vão se ampliando, né? A gente conhece um grupo de empresários, que eles têm as suas reuniões e eles começam dessa maneira, eles falam a respeito dos seus problemas. Mas logo eles começam a falar dos problemas pessoais, familiares. E daí entra a palavra de Deus, entra a orientação do Senhor, e aí vem fazendo a diferença. E eles começam a estudar a Bíblia. Então, é realmente um aspecto bem interessante a ideia dos pequenos grupos. O propósito do pequeno grupo, então, de tudo aquilo que a gente já viu. O primeiro, pastorear e conservar os membros, ok? Quando a gente tem realmente aquela unidade de ação funcionando. Criar um senso de comunidade e de amizade, ok? Terceiro aspecto, servir intencionalmente, sim. Evangelizar e promover o crescimento espiritual e discipulado. Isso, gente, foca bem direitinho e atende a ordem de Cristo Jesus de Mateus 28. Ide e fazer discípulos, tá? E sim, atende o método de Cristo Jesus também. Porque Jesus se misturava às pessoas. Ele via as necessidades dessas pessoas. Essas pessoas percebiam, sim, que Jesus tinha interesse verdadeiro por elas. E elas se sentiam amadas, aceitas por Cristo. E então, ao atender as necessidades deles, o Senhor dizia assim: vem e segue, porque eu tenho algo mais para dar para você. Além daquilo que você precisa agora, eu tenho algo a mais. Certo? Então, veja, quais são as características de um PG? Se reúne quantas vezes, pelo menos? 3 vezes. Tem que ter no
ok? Já começa a ser um PG, tá? Isso incluindo o líder, porque todo pequeno grupo tem, gente, um líder. A gente espera que esse pequeno grupo passe a ser o maiorzinho. E daí, ao ter um líder, é interessante que tem um líder assistente e um anfitrião. Por quê? Porque a reunião vai acontecer na casa de alguém, então tem que ter um anfitrião. E esse líder assistente é porque a gente está pensando em duas coisas. Uma delas é, nem sempre o líder vai estar disponível, tem que ter alguém para substituir. E um outro aspecto é o discipulado, certo? Esse líder assistente vai estar sendo discipulado porque a gente vai multiplicar depois esse pequeno grupo, vai ser uma bênção, vai crescer, vai se multiplicar, e esse líder assistente pode se transformar depois no líder ali de outro grupo. Aqui, encorajar os membros a trazer quem? Amigos. Se a gente tem um pequeno grupo sem amigos, sabe, aqueles que ainda não estão na igreja, que de repente não conhecem Jesus, ou conhecem, mas não da forma adequada, não compreendem ainda a palavra de Deus, se eles não vêm, então esse pequeno grupo está perdendo foco. O pequeno grupo não é apenas para nosso convívio. O pequeno grupo é para evangelizar. A gente desenvolve esse convívio, essa amizade, mas a gente precisa evangelizar. Por isso, cada membro que faz parte desse pequeno grupo a ser formado, ele traz algum amigo. Gente, e é um lugar tão fácil de poder se sentir bem, porque é na casa de alguém. Às vezes num espaço que tem num prédio, ali num condomínio, sei lá. Mas enfim, focalizar sempre nos propósitos e se multiplicar. Essas são as características do PG. Quais são os elementos de sucesso de um pequeno grupo? São as pessoas e o compartilhar da vida. As pessoas são o mais importante, dentro de um pequeno grupo, sem elas ele não vai existir. E a questão do compartilhar é essencial. Porque à medida que a gente vai conversando, que a gente vai se conhecendo, nós vamos desenvolvendo confiança, como eu já falei, mas assim, as pessoas vão assumindo compromisso na frente dos outros, certo? Isso me dá abertura para eu me comprometer e eu vou ter apoio para conseguir cumprir esse compromisso que eu estou assumindo. Novas metas, esse momento de trocar aqui, partilhar a vida, sabe? É aquele momento que você conta suas vitórias e todo mundo fica feliz, um apoiando o outro, tá bom? O outro é o estudo da Bíblia com aplicação para a vida. Então, todo estudo bíblico tem que ter um embasamento forte na palavra de Deus. Veja, você pode fazer o seguinte, aqui está, estudo da Bíblia com aplicação para a vida, mas, de repente, você tem algum conteúdo da vida que você pode discutir, que é uma coisa do dia a dia, e que você vai para a Bíblia para encontrar a solução, entende? Mas a questão é que a Bíblia sempre tem que estar presente. Oração é fundamental. Antes de você organizar, durante o pequeno grupo, a intercessão precisa acontecer, e nos momentos das reuniões ela acontece. Comida, gente. Comida tem que ter, né? Comida nem que seja pipoca, suco, mas aquela comidinha lá no pequeno grupo tem que ter, porque é o momento em que as pessoas mais conseguem se expandir, se realmente ser quem são e ser relevante na comunidade. As pessoas que ainda não estão na igreja, elas gostam muito desse aspecto, de serem relevantes na comunidade. Veja bem, quanto nós poderíamos fazer numa situação como essa que estamos vivendo agora, né? Uma tragédia que acontece, estamos aí, às vezes não precisa esperar uma tragédia, mas alguém na comunidade que tem uma dificuldade, e esse pequeno grupo está aí atento às necessidades. Como é que funciona a reunião? Primeiro, boas-vindas e confraternização, oração, introdução ao tema, testemunho e oração em conjunto. Esse aqui é um programa curto para um PG, tá bom? Agora eu queria fazer uma parte prática. Quantos minutos eu tenho? Onde é que está que eu não estou vendo? Ok. A prática. Eu queria que vocês fizessem o seguinte. Vocês estão todos sentados, vocês vão fazer pequenos grupos agora. Vamos pensar num grupo no máximo de 12 pessoas. Pode ser menos, mas no máximo 12. 6 na frente e 6 atrás, tá? Tenho, gente, 1 minuto para vocês fazerem esse pequeno grupo aí, tá bom? Rapidamente façam o seu bolinho de pequeno grupo
e já vão escolher aí, nesse pequeno grupo, quem vai ser o líder, quem vai ser o líder assistente e quem vai ser o anfitrião. Vamos lá. Ok? Se ajustaram aqui? Pequenos grupos formados. Pega assim, metade daqui ou metade daqui, entendeu? Divide assim para ficar melhor, né? 5 da frente com 5 de trás. 6 da frente com 6 de trás. Aí facilita o processo para a comunicação. Fechou? Epa! Olha o povo animado. Vamos embora agora. Deu tudo certo aí? Fechou? Então, deixa eu ver aqui, ó. Olha pra mim. 1, 2, 3. Muito obrigada. Presta atenção. Fica em pé pra mim agora. Todas as anfitriãs ou anfitriãos desses pequenos grupos aqui. Fica em pé. Fica em pé. Ficou em pé? Ixi, tem pequeno grupo não está funcionando, está sem anfitrião ainda. Olha lá. Uma salva de palmas para esse povo. Fique em pé, anfitrião. Fique em pé aí, porque você tem que saber uma coisa importante. Vocês agora vão viver um pequeno grupo. Vocês aí nesse espaço, esse espaço é como se fosse a casa de vocês. Vocês anfitriãos abriram a casa para receber esse pessoal aí, ok? Então, veja lá. Qual é o seu papel? É de acolher, é de tentar deixar esse ambiente o mais gostoso possível, tá? Lembra lá na sua casa de cuidar da ventilação, da luz, nem escuro demais, nem claro demais, né? Outro detalhe interessante, cuidar com o barulho. Às vezes no pequeno grupo vai ter televisão ligada, calma. Né? Tem que saber para que tudo possa acontecer de uma forma agradável. E se tem crianças, alguém que cuide das crianças e quem sabe, faça um pequeno grupo com as crianças. Fechou? Então olha aqui, pessoal que é anfitrião. Nesse momento, eu quero ver vocês receberem esse pessoal na casa de vocês. Como é que vai ser? Recebam bem. Como assim? Salva de palmas para os líderes. Agora presta atenção. Nesse momento que o pequeno grupo começa, não é só papel do anfitrião receber o povo. Vocês também precisam fazer isso, tá? Então como é que vão? O que é importante você saber deles? Como é que eles passaram a semana? Aconteceu alguma coisa especial nesse período? Então agora você vai dirigir esse momento. E a gente vai aí permitir que 2 pessoas somente do grupo falem a respeito de alguma coisa que aconteceu nessa semana, tá bom? Vai lá, vem o tempo na tela. Quando chegar em 5 minutos, terminou. Ó, que legal aí, eu tô animado.
aí, compartilharam? Compartilharam? Muito bem. Tem gente compartilhando aí. Vamos lá. Muito bem. Vou seguir. Pode sentar. Agora fique em pé, por favor. Aqueles que foram eleitos líderes assistentes. Quem foi líder assistente? Já estou aplaudindo. Líder assistente. Agora presta atenção aqui, queridos. Queridos líderes assistentes. No 3, 2, 3. Líderes assistentes, vocês são o braço direito do líder. Vocês vão estar junto com ele. Vocês vão ajudá-lo durante os momentos do pequeno grupo, ok? Quando o líder oficial não estiver, você vai coordenar. Mas agora, nesse momento, eu convido você a coordenar um momento de oração. A oração é essencial no pequeno grupo. Você sabe que é o momento de abrir o coração a Deus e é o momento em que o relacionamento com Deus se aprofunda, mas também de uns para com os outros. Então, nesse momento da oração, olha, você pode organizar até um caderno para anotar os pedidos, anotar as respostas, as orações que vão acontecendo durante o programa, tá? E isso é interessante porque até durante a semana, eu imagino que esse grupo vai fazer o seu próprio WhatsApp, né? Então, você coloca lá no WhatsApp, olha, lembrando o pedido do fulano, vamos continuar orando por ele, etc. Entendeu? Mas agora vocês vão orar aqui no pequeno grupo de vocês, tá? Vocês vão conduzir esse momento. Então, olha, você pode escolher que as pessoas façam pedido, podem fazer pedido, pode, e daí você define se vai ser uma oração, se o grupo vai orar de 2 em 2, tá? Vocês sabem como é que é essa oração por frases? Oração por frases é assim. Vamos supor, eu sou a pessoa, o líder assistente. Então eu começo a oração, mas eu não termino. Eu falo, Senhor, estamos aqui reunidos, estou dando um exemplo. Estamos aqui reunidos nesse momento, estamos agradecidos porque todos chegaram aqui sob tua proteção. E nós queremos nesse momento aprender muitas coisas a teu respeito. Mas o nosso coração agora vai se abrir. Aí, quem está aqui do lado, ele vai falar uma frase. Uma frase, não é uma oração inteira, é uma frase. É a coisa mais importante que a pessoa pode falar. Aí na sequência o outro, aí o outro, e o outro, até que termina e chega de novo no assistente. Aí ele pode terminar a oração e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor ouviu tudo aquilo que foi colocado. E eu agora encerro essa oração, confiando nos méritos de Cristo Jesus. Que a gente ora em nome dele. Amém. Entenderam como é que é a oração por frase? Então, vocês podem fazer isso também, só assim, ó. Hoje nós vamos fazer só gratidão. As frases que cada um vai falar são apenas de gratidão. Então, presta atenção. A pessoa que vai falar aqui do lado, ela nunca vai terminar a oração sempre falando em nome de Jesus, amém. Não. Ela fala assim, Senhor, eu te agradeço por isso. Muito obrigada, Pai. Aí entra outro, entendeu? E daí termina naquilo. Bom, vocês vão decidir agora e vocês têm... Eu botei lá 5 minutos, mas não vai dar 5 minutos não, vai ter que ser 3 minutos, tá bom?
queria convidá-la mais uma vez que o líder ficasse em pé. Líder, você. Cadê você, líder? Líder, fica em pé. Vai lá. Você agora tem 15 minutos para conduzir a palavra. Mas a gente vai ajudar você. Dentro dessa pastinha que você recebeu, tem um tema para se estudar nesse pequeno grupo, bem simples, mas muito importante, que fala sobre o estresse. Quem não viveu o estresse nessa vida? Posso saber? Gente, esse é o momento mais importante do pequeno grupo. É a hora que Deus vai falar por meio da sua palavra. E você vê que nós estamos trazendo um tema que é recorrente, que é um problema hoje na sociedade, que está atacando muitas pessoas. Mas tudo isso está embasado na palavra de Deus, tá bom? Então, você vai aí, o certo seria você começar com a pergunta para distrair, levar as pessoas a falarem o que elas entendem sobre estresse, né? Se elas já passaram um momento de estresse, tá? Aí você lê em voz alta, em voz alta o texto de Marcos 6, verso 31. Esse é o texto fundamental para o estudo desse pequeno grupo, tá bom? Então, vocês líderes agora do pequeno grupo vão conduzir esse momento. Todos têm essa folhinha e você conduz esse momento. Temos agora 14 minutos para isso, começando agora. Gente, vocês vão ver que é muito legal esse conteúdo. Vocês vão ver que o estresse bate no Filho de Deus. Bate naquele que é muito religioso como naquele que não é. Até na vida de Jesus o estresse bateu. Então vai lá, vamos estudar rapidinho. Sinta o gostinho.
Valeu.
chegar e falar só muitas coisas a respeito de pequeno grupo, mas seria uma aula atrás da outra, e assim você teria experiência, você poderia trocar ideias. Esse conteúdo pequeno que você leu trouxe alguma diferença para você? Amém. Agora olha só, esse material ele foi retirado desse livro aqui, ó. E a gente fez um resumo dessa lição. Lares de Esperança e Cura. É um material para pequenos grupos que estão tratando sobre estresse, uma lição de estresse, ansiedade, culpa, medo, resiliência. Tem até aqui um tema que a gente inseriu sobre a doença mais temida, que é o câncer, tá? Que é um aspecto da saúde daí física, porque o restante trata mais da saúde emocional, e alimentos que previnem o câncer. Então esse aqui é um material de pequenos grupos, que pode ser utilizado sim para aquele grupo de pessoas que ainda é resistente, mas que vai, em primeiro lugar, atender uma necessidade do ser humano que é muito atual. Hoje o ser humano está morrendo de medo, amém? Tem muita angústia, tem muita culpa no coração, pessoas que têm dificuldade de perdoar, e tudo embasado na palavra de Deus. O material que é, queridos, aquele da lição da escola sabatina, ele traz a cada trimestre 13 temas para pequenos grupos, todos eles com foco evangelístico. E esse trimestre está falando sobre o grande conflito. Você sabia disso? Olha, os adolescentes, as crianças têm material de pequenos grupos também. E depois vai ser disponibilizado aí para vocês. Eu queria aqui dizer algo, encerrando o tema que vocês estudaram aí, tá? Jesus tinha 3 métodos especiais para combater o estresse. Guarda para você agora. O primeiro método dele está em Marcos 6, 31, 32. Ele diz aqui no texto: vinde à parte, repousai um pouco, né? Opa, eu li errado. Isso mesmo. Vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Ele ia para um lugar para poder descansar. Ok? Nesse texto aqui, a gente encontra uma outra estratégia de Jesus para o estresse, que ele aplicava na vida dele. Marcos 11:11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com quem? Com os 12. Ele estava cansado. Às vezes ele estava sozinho e às vezes ele queria companhia. Combater o estresse é importante ter pessoas ao nosso lado, gente boa, que nos ajude, que nos ampara, que nos dê forças, entende? O outro método de Cristo, Atos 10, 38, e que foi também de muitas pessoas. O Senhor Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que você entende aqui desse texto? Que Jesus, ele tinha cuidado para com o outro. Quero contar para você a história desse homem. É John Rockefeller. Alguém já ouviu falar a respeito dele? Olha só, 1879, ele era o homem mais rico vivo que existia. 90% de todo o refino dos Estados Unidos pertencia a ele. Nessa época, ele tinha 50 anos de idade. Pouco tempo depois, ali em 1891, ele sofreu um colapso nervoso. Quase morreu, gente. Quase morreu mesmo. Mas aí ele tomou algumas atitudes na sua vida, tá? E algumas delas foram essas aqui, ó. Dieta simples, descanso, exercício, ok? E filantropia. Ou seja, da mesma maneira que Jesus atendia as pessoas, né, se preocupava com elas, uma pessoa que está estressada, ela precisa tirar a mente de si mesma, das suas preocupações e se voltar para o outro. Isso alivia a sua carga. E ele fez isso. E ele começou um trabalho de filantropia tão grande que lá, naquele período de 1891, quando ele tinha 900 milhões de dólares, ao falecer, ele tinha 26 milhões de dólares. E não estava triste, estava feliz. Porque com essas atitudes, ele ganhou praticamente mais 50 anos de vida, porque ele faleceu com 97 anos de idade.
Para quem ia morrer com 50, morrer com 97, pensa. Olha os segredos. Queridos, fica aqui para você um outro aspecto importante do seu pequeno grupo. Depois que vocês estudam o conteúdo, partilhem experiências. Sabe, esse estudo vai trazer pensamentos. Algumas pessoas vão abrir o coração, né? E elas vão colocar as suas questões. É momento de a gente compartilhar a fé aqui também, daquilo que Jesus faz por nós, de como a gente de repente já passou por uma experiência similar, como o Senhor esteve presente, tá? Mas também é momento de discutir como nós vamos tratar os nossos planos daqui para frente. E de uma maneira especial, como nós vamos compartilhar aquilo que nós aprendemos nesse pequeno grupo, individualmente e como grupo. Porque se eu apenas recebo e não compartilho, eu vou ficar estressado espiritualmente. Por quê? Porque eu não estou praticando o exercício da evangelização. Eu não estou usando os músculos que o Senhor me dá. Então eu vou ficando obeso espiritual, eu vou ficando diabético espiritual, porque eu só recebo e não compartilho. Todo pequeno grupo, antes de encerrar, precisa colocar o que nós vamos fazer, porque isso está dentro do propósito. Nós queremos ampliar. Como é que nós vamos chegar à comunidade? Como é que nós vamos chegar individualmente a pessoas que têm dificuldades? Olha, gente, a questão do estresse está cheia de gente que está vivendo uma situação como essa, não é? Então você hoje que aprendeu algo, eu imagino que já lembrou de alguém que está nessa situação. O que você vai fazer por essa pessoa? Você sabe que isso é o caminho que vai abrir portas. Porque você vai demonstrar interesse. Você vai estar atendendo uma necessidade que essa pessoa tem. E você vai estar levando esperança. E daí você vai falar a respeito de Jesus. E daí você convida ela para o pequeno grupo. E daí tudo fica maravilhoso. Porque vai crescer esse pequeno grupo. Essa pessoa vai conhecer a palavra de Deus. Tá bom? Bom, aqui a gente vai encerrando lendo o seguinte. O estudo em grupos pequenos. Não, eu vou ler com vocês. Tá bom? Vamos no 3? 1, 2, 3. O estudo em grupos pequenos pode se tornar uma ferramenta poderosa e bem-sucedida de estudar a palavra e será especialmente eficiente nos últimos tempos, quando não pudermos nos congregar nos templos e pregar livremente. Comece a exercitar agora, porque eu creio que é em pouco tempo mais e não teremos a liberdade que temos. As nossas casas serão os nossos templos. E a gente precisa compartilhar a palavra de Deus, formar amizade agora, para que essas pessoas possam chegar. Qualquer pessoa pode ser especial, porque qualquer um pode servir. Essa frase, essa palavra é para você que está com medo de liderar um pequeno grupo. Olha aqui. Não há necessidade de você ser pós-graduado para servir, não. Não é necessário ser eloquente, não. Você somente precisa que seu coração esteja repleto do quê? A graça de Cristo nos basta. É o seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu preciso dar um coração aberto, um coração pronto para dizer, Deus, eu quero servir. Eu entendo a importância disso. Eu quero. Me ajuda, e aquele que é o nosso consolador, o nosso mestre, o nosso orientador, vai estar conosco. Eu apreciei a frase de uma das meninas que veio aqui na frente, e ela comentou exatamente isso, eu não lembro qual delas. Eu tinha receio, não sabia como ia fazer, mas Deus foi ajudando. E o negócio é que quanto a gente ensina, mais a gente aprende. E isso é maravilhoso. E por último, Atos 2, 42 a 47. O que diz aqui no final? Olha, essa era a realidade daquele povo de Atos, que precisa ser realidade na nossa vida, na igreja agora, no tempo presente. Eles se dedicavam ao ensino. O pequeno grupo se dedica a ensinar. Eles partiam o pão, partiam oração. Não foi isso que nós fizemos nessa tarde? Fizemos isso. Olha, nós não vendemos nenhuma propriedade aqui nesse momento. Nem distribuímos os bens, mas eles ajudavam de acordo com as necessidades que haviam lá, porque o coração era constrangido. E ali o que diz? Juntos participavam das reuniões com alegria e sinceridade de coração,
tendo a simpatia de todo o povo. Eles eram referência na comunidade, eles faziam uma diferença na comunidade. Vamos ler o que está em vermelho agora? E o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Eu deixo para você que está com receio um texto que uma vez o Senhor deu para mim, um momento muito especial da minha vida. Quando a gente sente, sabe, que não é suficiente, e é bom quando a gente não sente que é suficiente, porque a gente começa a depender mais do Senhor. E o texto, naquele dia, é que depois de muita oração, o Espírito Santo confiou na minha mente, foi esse, de Isaías 51, verso 16. Anota na sua Bíblia. De repente, você vai sublinhar, porque em muitos momentos você vai se sentir incapaz. Seja dando estudo bíblico pessoal, fazendo dupla, dirigindo uma classe bíblica, ou fazendo estudo em pequenos grupos. Lembre-se das palavras de Jesus. Ele diz assim: confio a você as minhas palavras e o protejo com a sombra da minha mão, para que você estenda os céus, firme a terra e diga a Sião: você é o meu povo. Você foi escolhido, escolhida para levar a palavra de Deus. E a promessa aqui é que o Senhor vai colocar na sua boca as palavras dele. E mais do que isso, ele vai estender a sua mão direita sobre você, para que você estenda um novo céu. Isso significa que você vai levar a esperança, a certeza do retorno de Cristo Jesus a essa terra. Queridos, o final de um pequeno grupo sempre termina com oração e com comidinha. A comidinha eu não tenho, mas eu ouvi dizer que vai ter. Mas agora eu quero orar. Grande Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor coloca tantas possibilidades em nossa vida para pregar o Evangelho. Mas há uma coisa que não é o Senhor que põe: é o espírito de covardia, é o medo, é a insegurança. Ó Deus, isso não vem de ti. Mas nós reconhecemos assim, por meio dessas situações, a grande necessidade que nós temos do Senhor. Por isso, nesse momento, Pai, nós rogamos a Ti que o Teu Espírito de poder, de amor e de moderação se apodere em nós, se apodere e seja derramado sobre nós, para que saiamos daqui compreendendo a missão que temos, que fomos escolhidos e que seguiremos, Senhor Deus, como líderes, como discípulos, levando outros a se tornarem discípulos também, porque queremos apressar a volta de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e guarde, que o Teu Santo Espírito seja sobre cada um daqueles que nesta tarde aqui está, em nome de Jesus. Amém, Senhor.